Antigamente, no tempo de Jesus, no caso, muitos reis, eles quando comiam à mesa, inclusive eu acho que os imperadores romanos faziam isso. Faça de conta que isso aqui é um guardanapo. Então, quando os monarcas, eles almoçavam, jantavam, enfim, faziam suas refeições, e eles deixavam o lenço dobrado. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, quando eles deixavam o lenço dobrado, exatamente como está aqui, eles anunciavam para os seus servos que eles voltariam, que eles ainda não tinham terminado sua refeição, que eles voltariam mais tarde para continuarem sua refeição. Agora, quando eles faziam sua refeição e deixavam o lenço mais ou menos assim, empaçocado, e saíam, significava que os servos deveriam tirar a mesa, né, desfazer, né, limpar tudo, porque ele não voltaria mais para continuar a refeição, que ele já estava satisfeito e não voltaria mais. Agora, quando Jesus ele ressuscitou, e Pedro e João entraram no sepulcro, eles encontraram o lenço que estava cobrindo o rosto dele, estava assim. Eles encontraram o pano que o cobria, o sudário, no caso, que cobria o corpo dele, estava de um lado, e junto à cabeceira, onde a cabeça dele estava esse lenço, o lenço que cobria o rosto dele estava exatamente assim, indicando que Jesus voltaria. Isso tinha a ver com a própria volta de Cristo. Inclusive, o que aconteceu ontem, na verdade, na madrugada de ontem para hoje, né? Lá no Paraná, está escrito aqui: tornado causa destruição no Paraná. 4 pessoas morreram e 432 ficaram feridas. O governo federal anunciou que vai enviar ajuda humanitária e equipes de apoio para a reconstrução das regiões. Então, o tornado se concentrou em Rio Bonito do Iguaçu. Essa aqui é a imagem, é uma das imagens, né? Há vários vídeos no Instagram e outras redes sociais de moradores da cidade, pessoas que estavam na região, mostrando as cenas da destruição, que lembram muito a destruição causada por tornados que de vez em quando assolam os Estados Unidos, e aconteceu dessa vez no Brasil, concentrado principalmente em Rio Bonito do Iguaçu. Então, na região centro-oeste do Paraná, na verdade foi na tarde de ontem. Foi na tarde de ontem e ao anoitecer. Então, na verdade, foi na tarde de ontem e chegou até o anoitecer, só que eu somente tomei conhecimento disso aqui hoje. Porque ontem eu fui para a igreja, né, participei do culto, estava tudo normal. Gravei a pregação, postei no canal da nossa igreja no YouTube. E na volta para casa gravei um vídeo, inclusive mostrando como estava a situação em Sorocaba, aqui no bairro onde eu moro, e estava tudo normal. Choveu de madrugada aqui em Sorocaba, agora cedo a chuva continuou, deu uma parada agora, mas a verdade é que o fenômeno atingiu principalmente o município de Rio Bonito do Iguaçu, que tem cerca de 14 mil habitantes e fica aproximadamente 380 km de Curitiba. Segundo a Defesa Civil do Paraná, o número de vítimas foi atualizado na manhã desse sábado. Além dos mortos e feridos, há 28 desabrigados e cerca de 1.000 desalojados. O órgão estima que 10 mil pessoas foram afetadas direto ou indiretamente. As rajadas de vento provocaram destelhamentos, quedas de árvores de postes, além de colapsos em edificações residenciais e comerciais. Cerca de 50% das estruturas urbanas da cidade foram deterioradas e a rede elétrica foi totalmente comprometida. Imagens divulgadas pela Defesa Civil mostram carros revirados e pedras destruídas. Mais de 50% da zona urbana do Rio Bonito do Iguaçu foi afetada por destelhamentos, muitos deles totais. Houve colapsos estruturais em comércios, órgãos públicos e residências. Informa a Defesa Civil em nota divulgada às 6h45 da manhã de hoje, sábado, dia 8 de novembro de 2025. E equipe de Defesa Civil, bombeiros e polícia militar atuaram na cidade para o resgate e atendimento às vítimas. De acordo com o coronel João Emanuel Beng, cerca de 40 bombeiros de outras regiões do estado do Paraná, no caso, foram deslocados para reforçar as operações. E aqui
governador Ratinho Júnior confirmou que a cidade foi atingida por um tornado de nível 3, com ventos que pode ter ultrapassado 250 km por hora. E inicialmente classificado com categoria F2 na escala Fujita, com ventos de entre 180 e 250 km por hora, o vento poderá ser reclassificado como F3 caso as análises confirmem ventos acima de 250 km por hora. Então, tudo isso foi combinado com uma combinação entre frente fria impulsionada por um sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o sul do Brasil, somado ao deslocamento de um ciclone tropical em direção ao oceano. Cidades como Candói, Guarapuava, Campo Mourão, Pinhão, dois vizinhos de Boa Esperança do Iguaçu, registraram chuvas superiores a 40 milímetros e ventos acima de 70 km por hora. Em dois vizinhos, as rajadas chegaram a 82,4 km por hora. E a previsão indica que chuvas e ventos fortes avançam em direção ao estado de São Paulo durante o fim de semana, no caso hoje, né? Por enquanto está normal, inclusive a chuva parou, aí isso gerou a mobilização do governo do estado, além do governo federal, tudo. Então, se você quiser saber por que isso aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu e continua acontecendo em outras partes do Brasil e do mundo, eu deixarei na tela final desse vídeo uma transmissão ao vivo feita logo após a catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul, em abril do ano passado. E então, como se trata de uma transmissão ao vivo, é importante que você assista, assim que terminar esse vídeo, assista. Eu deixarei o link na tela final desse vídeo. E então, este assunto do tornado tem a ver com a volta de Jesus, sim. Mas antes de falar a respeito do texto bíblico mencionado, a respeito do lenço dobrado, eu quero citar aqui, como estamos em novembro, e hoje é dia 8 de novembro, mas o comércio já está se mobilizando. Acho que desde o final do mês passado, na verdade, já há essa mobilização, mas agora, no mês de novembro, praticamente todos os estabelecimentos comerciais, tanto físicos quanto online, estão anunciando isso aqui. Não só eu, mas muitos influenciadores chamam isso de Black Fraud. Por quê? Porque muitos estabelecimentos comerciais usam de má fé e acabam cobrando o produto, o valor do produto muito além do normal, antes da chamada Black Friday, que Black Friday em português é sexta-feira preta. Já eu mostrarei como surgiu essa data, por quê. Então muitas empresas acabam usando de má fé, elevando no mês de outubro principalmente os preços dos produtos muito acima do valor real. Aí quando chega o mês de novembro, eles colocam o valor abaixo do valor que estava comprando antes, e muitas vezes é o valor normal, só que como muitas empresas reajustam os preços no mês de outubro, aproveitando até o Dia das Crianças, por volta entre os dias 12 e 31 de outubro, os preços dos produtos aumentam muito de preço, de valor. Os preços são reajustados para um valor muito acima do normal. Aí quando chega o mês de novembro, os preços despencam de novo, principalmente na sexta-feira seguinte, a quarta, quinta-feira de novembro. Então a Black Friday surgiu nos Estados Unidos como uma inauguração da temporada de compras natalícias, e o Dia de Ação de Graças ele ocorre na quarta, quinta-feira de novembro, e é a única data do calendário dos Estados Unidos que ainda não sofreu, o único feriado, na verdade, dos Estados Unidos que ainda não sofreu nenhuma secularização. Então, o Dia da Ação de Graças é uma data comemorativa referente aos peregrinos, no caso, aos nossa, deu branco agora, aos puritanos. Então, os puritanos, quando eles viajaram para os Estados Unidos, fugindo da perseguição imposta pela Igreja Anglicana lá no Reino Unido, na Inglaterra, eles
pegaram navios como o Mayflower, que é o mais famoso deles, mas foram vários navios com puritanos fugindo da perseguição imposta pela Inglaterra. Eles foram para a costa leste dos Estados Unidos, eles começaram a se estabelecer lá. Então, esses peregrinos, eles criaram o Dia da Ação de Graças para agradecer a Deus, como uma forma de gratidão a Deus pela provisão, por tudo que Deus estava proporcionando para eles. Então, por enquanto, o Dia da Ação de Graças é o único feriado dos Estados Unidos que ainda não sofreu nenhum tipo de paganização, secularização, ao contrário da Páscoa e do Natal, que infelizmente hoje em dia a maioria das pessoas que comemoram a Páscoa e o Natal comemoram a versão pagã e não a versão cristã ou judaico-cristã. Então a Black Friday surgiu nos Estados Unidos como uma comemoração na sexta-feira, no dia seguinte, no caso, né? A quarta quinta-feira de novembro, que é o Dia da Ação de Graças. Então a sexta-feira, no caso, é chamada de Black Friday. Então ela surgiu por volta dos anos 90, na Filadélfia, dos anos 1990, quando a polícia local chamava de Black Friday o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças. Havia sempre muitas pessoas e congestionamentos enormes, já que a data abria o período de compras para o Natal. Mas o termo já foi associado com a crise financeira que atingiu os Estados Unidos em 1869. Também passa a ser usado em 1966 por milhares de pessoas em todo o mundo, mas só se tornou popular em 1975, quando o uso do termo passou a ser conhecido por meio de artigos publicados em jornais que abordavam a loucura da cidade durante o evento, ou seja, durante o dia seguinte ao Dia da Ação de Graças, quando muitas empresas começaram a vender produtos com preços mais baixos, iniciando as vendas pré-natalinas. Já se referiu ao período de conforto financeiro para os varejistas. No início de 1980, foi criada uma teoria que usava a cor vermelha para se referir aos valores negativos de finanças e a cor preta para indicar valores positivos. O período negativo correspondia ao período de janeiro a novembro e o lucro acontecia no dia seguinte ao Dia da Ação de Graças e permanecia até o final do ano. Por isso que passou a ser chamado de Black Friday, ou Sexta-feira Preta. Alguns anos depois, Black Friday foi o nome usado pelos varejistas para indicar o período de maior faturamento, e desde então é a data mais agitada do varejo no país. No dia do evento, muitas lojas abrem bem cedo, algumas com até 4 horas de antecedência para atrair o maior número possível de consumidores através de ofertas. Milhares de pessoas aguardam em filas enormes. Embora não seja um feriado, muitas pessoas ganham o dia de folga e se tornam consumidores com grande potencial. Então, nos Estados Unidos, onde o local, o Dia da Ação de Graças é feriado, muitas empresas acabam emendando, e aí o comércio acaba funcionando no dia seguinte ao Dia da Ação de Graças. Então aqueles que não trabalham no comércio, eles têm o dia de folga, e os comerciantes acabam abrindo suas lojas na sexta-feira seguinte ao Dia da Ação de Graças, para que o público que não trabalha no comércio possa fazer essas compras. Enfim, derruba os preços, acontece o primeiro... Inclusive, muitos que são contra o capitalismo selvagem, eles fazem protestos, como aparece nessa foto aqui, de protestos contra Black Friday, por considerá-lo uma festa do consumismo. Então, o consumismo desenfreado acaba gerando situações como esta, em que as pessoas gastam além do que podem, além do que devem gastar, deixam de pagar contas, deixam de comprar produtos essenciais para suas famílias, para gastar com produtos supérfluos. Então, ocorre essa inversão de valores, de você valorizar mais o que é supérfluo e deixar de lado aquilo que é essencial. E eu quero falar aqui, só que eu quero continuar esse vídeo num outro lugar, e já falei aqui sobre o lenço dobrado, por que os reis dobravam o lenço enquanto estavam almoçando, eles saíam para ir ao banheiro, para fazer alguma outra coisa, dobravam o lenço, e eu quero associar essa mensagem do lenço dobrado ao que aconteceu por ocasião da ressurreição de Jesus, e que tipo de mensagem Jesus queria deixar aos seus discípulos e a todos nós.
Graças a Deus o tempo melhorou o suficiente para que eu continuasse a gravar o vídeo aqui no Parque João Pellegrini, que fica no bairro Central Park. Para quem nunca veio a esse parque, eu estou aqui no Teatro de Arena do Parque João Pellegrini. Eu nem sabia de existência desse parque, eu soube faz pouco tempo, porque Deus estava tocando no meu coração para eu gravar vídeos em várias partes da cidade, principalmente áreas verdes. E aí eu acabei escolhendo o Parque João Pellegrini, que é um parque grande até, com bastante natureza, muitos pássaros. E eu quero continuar esse assunto aqui no Teatro de Arena do Parque João Pellegrini, no Central Park, que fica na zona oeste de Sorocaba. E o texto que eu quero ler é o de João 20. Eu lerei do 1 ao 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, que era João, né? João era bastante discreto, era bastante assim humilde, a ponto dele omitir o próprio nome para que ninguém o acusasse de ser arrogante, né, de prepotente, né, porque João era um discípulo extremamente apegado a Jesus. Alguns diziam que era até primo de Jesus, parente dele, filho de Salomé, que é irmã de Maria. Mas enfim, de qualquer maneira, João era o discípulo mais íntimo de Jesus, é o que estava mais próximo dele. Então muitas pessoas o acusavam, apontavam o dedo para ele, dizendo que ele estava se achando demais. Então o João, por modéstia, o termo certo é esse, por modéstia João omitiu o próprio nome para que ninguém o acusasse de arrogância, soberba, prepotência, enfim, por ele ter sido muito íntimo de Jesus. Mas aqui, o outro discípulo era João, e a quem Jesus amava, e aí Maria Madalena disse para eles: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e João, né? Onde tiver escrito outro discípulo, falarei João mesmo, que é o João Evangelista, filho de Zebedeu. E foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas João correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, João viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Umas passagens desenroladas, outras dobradas, mas estava assim. Ele estava dobrado num lugar, e eu já falei para vocês a respeito da simbologia, por que estava dobrado. E então entrou também João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele, no caso Jesus, dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. No caso, essa casa era o cenáculo, onde eles estavam escondidos por medo dos judeus, porque a esperança de que Jesus libertasse Israel, ou a Judéia, do domínio de Roma, havia sido extinta por causa da morte dele. Mas o próprio Jesus tinha falado várias vezes sobre o sacrifício dele, sobre a missão dele e tal, mas os discípulos estavam tão tristes, tão abalados com o que tinha acabado de acontecer, que não entenderam de imediato. Mas o lenço dobrado tinha a ver justamente com isso, de que a mensagem de que Jesus voltaria. Ele tinha se ausentado temporariamente da presença deles, mas ele voltaria logo. E a volta de Jesus tem e o que eu falei também no começo desse vídeo a respeito da catástrofe ocorrida lá em Rio Bonito do Iguaçu, tem a ver também com a volta de Jesus, porque esses sinais ocorreriam. Esses sinais mostrariam que Jesus voltaria logo. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero relembrar o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 24. Deixa eu ver, versículos 3 a 14. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus tinha dito aos discípulos que o templo de Jerusalém seria destruído.
E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Como muitos têm postado nas redes sociais a respeito da volta de Jesus, marcando data para a volta de Jesus, fixando datas para catástrofes, dando mensagens de alerta, prepare-se igreja para isso, para aquilo, mas na verdade isso, a igreja sempre tem que estar preparada, né? Mas não, toma muito cuidado com essas mensagens sensacionalistas, alertando sobre catástrofes, sobre tragédias, sobre guerras, tudo quanto é barbaridade, mas tudo, o próprio Jesus já tinha alertado o Espírito disso. Mas como continua aqui o texto, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E aí inclui furacões, tempestades também. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, sempre quando você ouvir falar de catástrofes, de tragédias, de previsões, agora, por exemplo, estamos no final do ano, o pessoal já está começando a ver as previsões para o ano que vem, para 2026, e todo ano é a mesma coisa. Uns desejando que aconteça tudo de bom, paz, harmonia, felicidade, tal, e por outro lado aqueles que prevêem catástrofes, tragédias. 2026 será o ano do fim do mundo, 2026 será o pior ano da história, 2026 acontecerá isso, 2026 acontecerá aquilo. Mas a verdade é que quem está firmado na palavra de Deus não se abala com essas coisas, porque sabe que o próprio Jesus já tinha alertado sobre o que está acontecendo hoje em nossos dias, e que antes da volta dele aconteceria tudo isso. Então o que tem a ver o lenço dobrado? O lenço dobrado, como eu já disse no início do vídeo, tem a ver com que Jesus se ausentaria temporariamente, mas voltaria. Como ele de fato voltou, ressuscitado, ele apareceu para vários discípulos, para vários apóstolos, para outros discípulos também. E durante 40 dias, aí ele foi... ele subiu aos céus. 10 dias depois houve a festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo capacitou os discípulos, né? Porque os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo, mas faltava a capacitação do Espírito Santo. Então a descida do Espírito Santo para a capacitação dos discípulos ocorreu no dia de Pentecostes, 10 dias depois de Jesus ter subido ao céu. Então essa capacitação é para que a igreja cumprisse a missão dela nesse mundo, enquanto Jesus não voltar para buscar essa igreja por meio do arrebatamento. Devemos cumprir a missão que Jesus nos confiou de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então é uma missão que cabe a todos nós, não é uma opção, não é uma escolha, é realmente uma obrigação de todos nós, servos de Deus, de pregarmos o evangelho de Jesus Cristo a todo mundo, tanto os que estão perto de nós quanto os que estão longe. Existem aqueles missionários que são preparados, devidamente treinados para isso, para ir para longe, para outras nações, para outros povos mais distantes. Mas você pode fazer isso junto à sua vizinhança, na sua cidade, no seu bairro, nos arredores de onde você está, no seu local de estudos, onde você estuda, na escola, na faculdade, na universidade, ou então no seu local de trabalho, junto aos seus colegas de trabalho, não somente com palavras, mas também dando bom testemunho. E você pode fazer também por meio do seu testemunho diário, onde quer que você esteja, tomando cuidado com tudo aquilo que você assiste, com tudo aquilo que você ouve, com tudo aquilo que você fala, até mesmo as músicas que você escuta, com as roupas que você veste. Eu, por exemplo, estou usando uma camiseta da Vinde Verde, que é uma grife de roupas
com a renda voltada para a evangelização, para as missões. E Vinde Vede tem a ver com a ressurreição de Jesus, né, que é uma frase que é mencionada pela Bíblia e tem a ver com a ressurreição de Jesus. Então eu quero encerrar esse vídeo aqui em minha natureza, mais uma vez enfatizando que a missão que Jesus nos confiou, ela não é uma opção, ela é uma obrigação nossa. Nós, como servos de Deus, devemos absorver a mensagem do lenço dobrado, o lenço que foi encontrado na tumba de Jesus, e eu deixarei na miniatura desse vídeo a tumba de Jesus. Muitos dizem que não é a verdadeira tumba, que ninguém sabe onde é, que não sei o que, mas eu creio que o fato daquela tumba existir próxima ao local da crucificação de Jesus e de ser um túmulo emprestado, na verdade era um túmulo de José de Arimateia, que ele cedeu o túmulo dele para que Jesus pudesse ser sepultado ali. E ele sabia, ele cria na mensagem de Jesus Cristo, mas não tinha tido coragem até o momento de assumir publicamente a sua crença em Jesus. Então ele acabou corajosamente pedindo o corpo de Jesus para sepultá-lo em sua própria tumba, e contou com a ajuda inclusive de Nicodemos, o mesmo Nicodemos de João 3, que era fariseu, um dos principais dos judeus, se não me engano era membro do Sinédrio também, mas também tinha medo de se manifestar publicamente a favor de Jesus. Então tanto José de Arimateia quanto Nicodemos, eles trabalharam, eles se mobilizaram para que Jesus fosse dignamente sepultado e colocado lá no sepulcro emprestado, no caso de José de Arimateia. E aí no fim Jesus ressuscitou, e a mensagem do lenço dobrado é justamente essa, de que ele tinha cumprido sua missão de morrer pela humanidade, de entregar sua própria vida em nosso favor, e ele finalmente voltaria para buscar a sua igreja. E se você crê em Jesus, crê que ele pode fazer um milagre na sua vida, algo poderoso, essa mensagem é para você também. E saiba que mesmo minhas dificuldades que tinham ocorrido, minhas guerras e as catástrofes e minhas tragédias, Deus tem algo para você. Ele quer que você sinta a mesma alegria que eu sinto em fazer parte do reino de Deus, em fazer parte da igreja. Nós vivemos tempos de extrema perseguição contra os cristãos. Muitos acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, mas a grande tribulação, você não tem a menor noção do que é a grande tribulação, que é realmente um período de perseguição extrema, promovida pelo anticristo, e a igreja será poupada desse período de perseguição. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, eles serão levados desse mundo por Jesus Cristo. O Espírito Santo, como se fosse um pai conduzindo a filha para o altar ao encontro do noivo, ele conduzirá a igreja ao encontro de Jesus lá no céu. Nós gozaremos durante 7 anos das bodas do Cordeiro, enquanto o anticristo estiver no seu reinado de terror, morte e destruição, e voltaremos juntos com Jesus Cristo e os anjos para esse mundo para derrotar definitivamente o anticristo. Se você crê nessa mensagem, curta, compartilhe seus vídeos. Se você crê nessa palavra, receba essa mensagem em nome de Jesus, e saiba que muitas pessoas poderão ser salvas por meio de vídeos como esse, nesse final de ano, em que muitas pessoas estão gastando o que tem, até mesmo que não tem, naquilo que é supérfluo, daquilo que é vão, passageiro, na Black Friday. Cremos que após a sexta-feira negra da morte de Jesus, 2 dias depois, Jesus ressuscitou, apareceu por 40 dias discípulos, com muitas provas incontestáveis, muitas testemunhas, subiu ao céu,
enviou seu Espírito Santo e hoje a igreja se prepara para a volta dele. Então esteja também preparado para a volta de Jesus. Tome muito cuidado com tudo que tenta afastar você da presença do Senhor, inclusive a tal Black Friday que o pessoal está divulgando por aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, que esse McDonald's abençoe, mande vídeo para as pessoas, até de pesquisa.